Bom, pessoal, vamos continuar agora com o artigo. Bom, artigo, a gente vai ter primeiro as duas classificações que são artigos definidos e artigos indefinidos. O que são os artigos definidos? São aqueles que indicam seres determinados, conhecidos, ou seja, não é qualquer garoto, não é qualquer garota, é o garoto, é a garota, é aquela coisa, o cara. Então, é isso aí, cara. Então, os artigos definidos é quais? Quais são? O, a, os, as. Porque eu falo pra você, o menino é um menino em específico. Eu gosto de falar um menino, aí é qualquer menino, certo? Então, artigos definidos. O, a, os, as. Agora, indefinidos. Qualquer um, qualquer merda, né? Uns, uma, umas. Certo? Então, artigos definidos, o, a, os, as. Artigos indefinidos, uma, uns, umas. Certo? Exemplos. Lisboa é a capital de Portugal e uma grande cidade. O Rio de Janeiro é a antiga capital do Brasil. Beleza, pessoal? Que eu vou falar agora, Olha, preste atenção, pessoal. O artigo definido no singular pode indicar toda a espécie. Por exemplo, a águia enxerga das alturas. Certo? Então é o quê? É qualquer águia, não é uma águia assim específica, é espécie águia, certo? É facultativo, ou seja, é opcional, o uso do artigo com os pronomes possessivos. O que são pronomes possessivos? Calma, pessoal, a gente vai aprender. De qualquer forma, veja um exemplo aqui. A sua intenção era das melhores, você não precisa colocar lá. Sua intenção era das melhores, não tem necessidade de você colocar lá, você coloca se você quiser, beleza? Os nomes próprios podem vir com artigo. O Antônio é bom pedreiro. Podem vir, beleza? Muitos nomes próprios de lugares admitem o artigo, outros não. Exemplo, a Bahia, Santa Catarina. Você pode falar a Bahia, Santa Catarina. A Santa Catarina. Não, gente, é Santa Catarina. Entendeu? O artigo indefinido pode realçar uma ideia. Exemplo, ele falava com uma segurança. O indefinido pode também dar ideia de aproximação. Exemplo, eu devia ter uns 15 anos. Observe o artigo definido quando usado com toda a casa ficou alagada. Toda casa deve ter segurança. Toda a casa ficou alagada. A casa inteira ficou alagada. Agora, toda casa deve ter segurança. Todas as casas devem ter segurança. Beleza? Agora aqui. O artigo definido indica conjunto. A mulher ainda sofre. É a mulher em específico? A mulher, as mulheres. Como um todo. Intensifica o ser, ele é o ator, que eu disse pra vocês. Ele é o cara, entendeu? É exaltar aquela pessoa. Atribui responsabilidade, ele é o assassino. Ele é o responsável. Atribui a ideia de todo. Todo o dia trabalha. O dia todo. Não se utiliza o artigo definido depois de cujo, diante de casa, moradia, diante de terra, terra firme, tá? E sempre se utiliza depois de ambos. Certo, pessoal? O indefinido, a aproximação numérica, tinha uns 3 anos, qualifica o substantivo, tinha uma boca, frase conotativa, meu lar é um jardim. Destaca a ideia, né? Ele via no rapaz um certo ar de malandragem, né?
Beleza, pessoal, esse artigo é simples, só tem duas classificaçõezinhas, definido e indefinido, tranquilaço. Bora então pro pronome. O que é o pronome? Pronome é aquela palavrinha que substitui o substantivo para que nós não tenhamos que repetir novamente, pô. Ai, pleonasmo, pessoal. Repetir não, mas eu tô repetindo, é óbvio que novamente, mas enfim, vamos lá. Ou seja, substitui aquela palavra já dita para a frase, para o texto não ficar repetitivo, né? Para não ficar aquela coisa. João foi à praia. Então, João comprou uma cerveja. Então, João tomou a cerveja. João, então, resolveu entrar. Pô, vai falar João até quando, querido? Então, você coloca um pronome para substituir. Só que aí, gente, tem vários tipos de pronomes, beleza? Ao todo, nós temos aqui, olha, primeira classificação. Pronomes pessoais. O próprio nome já disse, são os pronomes que substituem substitui o substantivo que está se referindo a uma pessoa, ou seja, aqueles, né? Eu, você, ela, ele, vós, tu, né? Agora, não só eles mesmo, por exemplo, quem é ela? A Joana viu-nos ontem à noite, né? Então são os pronomes pessoais. Depois eu tenho os pronomes possessivos. Possessivos, posse. Meu, teu, tua, nosso, deles, certo? Depois eu tenho os pronomes demonstrativos, que demonstram. Este livro é interessante. Aquela, aquele, esse, beleza? Esta. Depois eu tenho os pronomes relativos, estabelecem relação. Cujo, quanto, quantos, o qual, a qual, cuja, quem, que, beleza? Por exemplo, a senhora com quem falei é professora. Este é o livro que ele me emprestou. Pronome, e aí depois tem o quê? Nome indefinido. Ou seja, que deixa aquela coisa no ar. Por exemplo, qualquer um, todo aquele que, tudo mais. Por exemplo, alguns saíram, outros ficaram. Indefinido, não estou definindo nada, estou falando que alguns. Quem? Eu não sei, para quê? Entendeu? Não estou definindo, então é indefinido. Certo? E o último que eu tenho é o pronome interrogativo, que faz interrogação. Que, quem, qual, quais, quanto, quantas. Estão entendendo? Aquela coisa de pergunta. Com quem falaste? Quais são as cores da bandeira de Portugal? Entendeu? Aqueles pronomes de pergunta. Tá entendendo? Só que aí, pessoal, tem mais uma coisinha. Tem os pronomes de tratamento. Certo? E aí, vocês não podem, se você dar uma estudadinha, nessa questão, que de acordo com quem está falando, você tem que usar um pronome de tratamento específico. Por exemplo, cerimonioso, senhor, senhora, senhorita, não é mesmo? Familiares, você, vocês, reverência, vossa excelência, vossa majestade, né? Criação de efeitos, distanciamento, proximidade. Por quê? Distanciamento e proximidade, o que é essa porra, criação de efeitos? Explica, vou explicar. O que é? Por exemplo, se você coloca um pronome, por exemplo, aqui com exemplo de familiares, você está indicando proximidade, intimidade, não é? Se você coloca um pronome de tratamento como, por exemplo, senhor, senhora, senhorita, vossa excelência, geralmente, não sempre, mas significa um distanciamento, né? Você não conhece aquela pessoa, né? Ou você não tem muito contato com ela, nem sempre, mas, né? Agora, pessoal, vamos então pro numeral. O que é numeral? Numeral é a classe gramatical que quantifica as coisas, certo? Então, eu tenho também algumas classificações de numerais, certo? Que é ordinal, beleza? Que é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinito, né? Cardinal, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, tá, infinito. Fracionários, que é o quê? Metade,
meio, um quarto, um quinto, um oitavo, 25 dozeavos, entendeu? E eu tenho os multiplicativos, que é o quê? O triplo, o dobro, o quíntuplo, o... enfim, entendeu? Multiplicativos, de multiplicação. Beleza, pessoal? Depois, numeral, então, simplesinho. Vamos dar uns exemplos para vocês não ficarem perdidos? Olha só. Encontrei 2 colegas no cinema. 2 é o numeral. E é o numeral o quê? Ordinal. Muito bem. O quarto dia da semana é quinta-feira. Quarto, que é o quê? Cardinal. Lembre-se, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, tá? Infinito e vai. Beleza, pessoal? Então vamos para os verbos. Verbo, como todo mundo sabe, é aquela classe gramatical que expressa uma ação, não é? Só que aí, gente, os verbos têm um monte de classificações, né? Ó, principal, auxiliar, de ação, de ligação, regular, irregular, defectivo, pronominal, transitivo, intransitivo. Gente, meu Deus. Vamos lá, vamos com calma. Primeiro, as subclasses dos verbos. Verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não pede complemento. Como assim? Eu viro para você e falo assim, as crianças brincam. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, você já entendeu, as crianças brincam. Agora, verbos transitivos precisam de um complemento. Por exemplo, eu viro para você e falo assim, a criança lê. Criança lê. Criança lê o quê? Certo? Então, aí o que vai acontecer? Os intransitivos, então, não precisam de complemento, certo? Tem sentido sozinho. Os transitivos precisam de complemento. E esse complemento pode vir a acontecer de 3 maneiras, né? Pode ser um verbo transitivo direto, ou seja, esse complemento não precisa de uma preposição. Por exemplo, a criança lê. Quem lê alguma coisa. Alguma coisa, não tem preposição, então é direto, certo? Agora, quem sorri a alguém. Tem o a alguém, então tem uma preposição, então vai ser indireto. Beleza, pessoal? E eu tenho também o direto e indireto, bitransitivo, certo? Que é o quê? Tem um complemento direto e outro indireto. Por exemplo, quem lê alguma coisa a alguém. Direto e indireto. Beleza, pessoal? O pai lê uma história aos filhos. O que eu tenho também? Os verbos de ligação. Os verbos de ligação, o que eles fazem? Eles ligam o substantivo, né, o sujeito ao seu predicativo, né? Por exemplo, a menina está feliz. A parte mais importante não é o verbo, a parte mais importante é o feliz. Entendeu? O verbo tá lá só para fazer essa ligação. Vamos lá, a menina é feliz. É diferente de a menina está feliz, né? Então, ele faz só essa ligaçãozinha, por isso o verbo de ligação. Beleza? Tranquilo? Agora, outra coisa, pessoal, as conjugações dos verbos. O que são as conjugações dos verbos? Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira conjugação. A primeira conjugação são os terminados em ar. Estudar, ensinar, procurar, memorizar, acompanhar, cansar, passar. A segunda conjugação são os terminados em er. Escrever, aprender, ler, compreender, fazer, ser. E a terceira conjugação são os terminados em ir. Corrigir, descobrir, repetir, introduzir. Beleza? A exceção ao verbo por. Porque na verdade o verbo por vem de poer, ou seja, vem na segunda conjugação. Beleza? A vogal temática. O que é vogal temática ou tema, pessoal? É o quê? Por exemplo, estudar. A é a vogal temática. Escrever. E é a vogal temática. Partir. E é a vogal temática. Certo?
Como é que eu vou achar essa vírgula temática? Sim, você pega o verbo, coloca no infinitivo, tira o R, certo? E encontra a vírgula temática. Firmezinha? Beleza, então. Agora, pessoal, o que acontece? A conjugação do verbo ocorre também em pessoa, ou seja, em realização. E aí eu tenho o quê? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Quem são, gente? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele e ela. Beleza? Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles, elas. Beleza? Aliás, essa já é a conjugação de pessoa e número, porque já tá, né? Singular e plural. Depois, pessoal, eu tenho a conjugação em relação ao modo. E aí eu tenho 4 modos diferentes, né? Eu tenho o indicativo, onde a ação é real, o subjuntivo, onde é uma possibilidade, o imperativo, onde é uma ordem ou um pedido, e o infinitivo, que é uma ideia geral do verbo. Ele não conjugado bosta nenhuma, entendeu? É o fazer, colher, plantar, estudar, no infinitivo. Beleza? Esse é o modo. Por um modo, eu tenho o tempo, certo? Que eu tenho presente, passado, futuro, certo? Só que dentro do passado eu tenho perfeito, mais que perfeito e imperfeito. Quais são essas? O que é essas verbos perfeitos? Vou explicar para vocês, pessoal. Lembrando, no passado também é chamado pretérito. Perfeito é quando a ação termina de acontecer. Então, eu comi a sopa, eu comecei de comer e terminei de comer a porra da sopa. É perfeito, então. Quando é mais que perfeito, é que terminou de acontecer e eu estou relatando a coisa aqui no presente, estou falando no passado, mas esse passado é um passado do passado. Ou seja, é antes, você pensa aqui o passado. Aí você pensa, a coisa que aconteceu antes do passado. É o mais que perfeito. Então, eu comer a sopa. Beleza? Então, por exemplo, quando cheguei em casa, já comera a sopa. Beleza? E o imperfeito é quando a ação não é terminada. Certo? Comia, eu estava comendo, só que eu não terminei de comer. Beleza? Quando eu era bebê, comia muita sopa. Beleza? E aí você já sabe, presente é presente, pretérito é pretérito, futuro é futuro, né, pessoal? Tenho que falar. Aí, pessoal, eu tenho também os verbos regulares e irregulares. O que é o verbo irregular? É aquele que o radical é sempre mantido. Por exemplo, cantar. Cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Não mudou o radical. Agora o irregular, ele muda o radical. Quer ver, ó? Ir. Era ir. Virou eu vou. Se eu for colocar no pretérito perfeito, eu fui. Mudou totalmente a estrutura. Então é irregular. Beleza? Agora, pessoal, o que eu vou falar para vocês? A conjunção pronominal. Os verbos transitivos diretos podem conjugar-se com os pronomes pessoais o, a, o, as, que desempenham a função de complemento direto. A Maria recebeu o prêmio e mostrou-o ao público. O que é isso, pessoal? O pronome pessoal, ele pode o quê? Servir como objeto. Por exemplo, a Maria recebeu o prêmio e mostrou. Quem mostra alguma coisa a alguém. O que ela mostrou? Mostrou o. A gente não vai repetir, eu não vou falar assim, ó. A Maria recebeu o prêmio e mostrou o prêmio ao público.
repetitivo, né, pessoal? Então a Maria recebeu o prêmio e mostrou ao público. Quem mostra alguma coisa a alguém, certo? No caso, tem aí, ó, pegando como exemplo, a gente tem um verbo transitivo direto e indireto, né? Agora, existe umas particularidades da conjunção nominal. Que quando o verbo termina em R, S ou Z, o pronome toma a forma de lo, lá, los, las. Por exemplo, ela faz os doces. Termina em Z, não termina? Então, ela fala-os. Estranho, né? Mas pois é assim, acredita? Quando a forma verbal termina em ditongo nasal, meu Deus, o que é ditongo nasal? Gente, não se preocupa, tá? Não se preocupa. Ó, então quando é ditongo nasal, os pronomes tomam a forma de no, na, nos, nas. Eles fazem uma corrida. Pessoal, o que é um ditongo nasal? Vou explicar. Ditongo é quando eu tenho uma união de sílabas. Uma união de sílabas, perdão. Quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Por exemplo, fazem. Quando você escreve, na gramática você não teria um ditongo, porque não tem a junção de duas vogais na mesma sílaba. Mas na fonética, quando você fala assim, porque olha só, fazem é a mesma coisa que eu escrever F-A-Z-E-I-N, fazem. Aí junto o E com I. E aí isso é um ditongo, certo? Agora, por que é nasal? Porque é um som anasalado. Dizem. Você fala aqui com o nariz, ó. Dizem, 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 dizem. Beleza? Então aí toma a forma de no, na, nos, nas. No futuro do indicativo e no condicional, eles tomam a forma também de lo, lá, los, las. Eles comerão os bolos. Eles comelosão. É chato isso daí, pessoal, mas... Aí, pessoal, a conjunção vai vir antes do verbo quando a forma verbal tiver o subjuntivo, quando a frase tiver forma negativa, depois da preposição para e quando a frase começar por determinados pronomes indefinidos, todos o ajudaram. Agora, pessoal, a gente vai entrar nas classes invariáveis ou não flexionáveis. O que é isso? São as classes que não variam, nem número, nem gênero, entenderam? É aquilo e pronto, e acabou, não tem aquela encheção de saco, beleza? Primeira, advérbio. O que é advérbio? O adjetivo não caracterizava o substantivo? Então, o advérbio vai caracterizar o verbo. Agora você deve estar pensando, não tem classificação, não tem variação? Tem. Acredita nisso? Pois é. Então vamos lá. As classificações são simples de vocês deduzirem, pessoal. Então, ó, por exemplo, afirmação, advérbio de afirmação. Sim, deveras, certamente, efetivamente, incontestavelmente, realmente, tá afirmando. Dúvida, talvez, de certo, porventura, acaso, provavelmente. Beleza? Tranquilinho, certo? Lembre-se, pessoal, que isso são palavras que estão caracterizando o verbo, não é o substantivo, é o verbo, hein? Intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tanto, tão, quão, meio, todo, demasiadamente, beleza? Lugar, aqui, lá, aí, perto, longe, atrás, abaixo, dentro, fora, lenha, quem, adiante, beleza, pessoal? Modo,
bem, mal, assim, apenas, depressa, devagar. Beleza? Calmamente, tristemente. Tá? Ou seja, o modo como que aquele verbo, como é que tá acontecendo. Negação, não. Entendeu? Não. Negação. Certo? Tempo. Hoje, amanhã, ontem, breve, logo, antes, depois, agora, já, sempre, nunca, jamais, cedo, tarde, outra hora, diariamente, antigamente. Diversos. Vários, pessoal. Tá? E os interrogativos. Onde? Por quê? Quando? Quando? Como? Quando? Aí, pessoal, você deve estar pensando assim, poxa, mas isso daí não era pronome interrogativo? Então, pessoal, lembre-se, advérbio interrogativo, ele está acompanhando o verbo, beleza? O pronome interrogativo está substituindo, lembra? O pronome substitui, tá bom, pessoal? A locução adverbial vão ser duas ou mais palavras que exercem o papel de advérbio. Por exemplo, em Pernambuco, as mudanças começaram em 1994. Ela mora no ar, beleza? Ambos são, inclusive, adjetivos de lugar, porque estão falando aonde que é, beleza? Agora, pessoal, a gente vai para um grupo, uma classe, que assim, uma se interfere na outra. O que é a preposição e a conjunção. Características comuns, pessoal. Ligam palavras ou orações. Por isso, são elementos coesivos, mas não retomam palavras como pronomes e advérbios. Beleza? São invariáveis, como, né? Agora a gente está tratando das classes invariáveis. Então, essas semelhanças. Agora, as diferenças entre preposição e conjunção. Comprei um presente para você. Preposição. Estudamos bastante para que passemos no vestibular. Conjunção, pois estabelece uma relação de finalidade. Beleza? Porque, ó, comprei um presente para você. Certo? Simples. Para você. Na informação. Agora, para que tá falando, é tipo um tá falando, por que eu estudo bastante? Para passar no vestibular. Para que eu estudo bastante? Para passar no vestibular. Beleza? Então é uma conjunção. Beleza, pessoal? Agora aqui, ó. Preposição não liga a palavra e oração isoladamente. Não, perdão. Preposição liga a palavra e oração isoladamente. Não possui função sintática. Beleza? Possui na frase um valor semântico. Certo? A função da preposição é subordinar um termo ao outro. Beleza, pessoal? Classificações das preposições. Essenciais, né? E acidentais. Beleza, pessoal? Essenciais. A, ante, até, após, com, contra, entre, beleza? Acidentais. Afora, consoante, durante, exceto, fora, enfim. Beleza, pessoal? Agora, deixa eu ver o que eu vou falar. Ah, pessoal, conjunções. Conjunções.